todos que estão participando do meeting de fisioterapia trauma ortopédica. É um prazer estar aqui com vocês. E parabéns à iniciativa do CERF por esse evento, para que a gente possa, através do conhecimento, aumentar a nossa imunidade. Então, o nosso assunto vai ser sobre o raciocínio clínico, um assunto bem interessante no dia a dia da nossa profissão, do nosso dia a dia de atendimento a pacientes. Então, uma palavra que vai redigir toda a nossa palestra, que seria a palavra guia, vai ser resultados. Nós sabemos que todo profissional ele vive de resultados. Quanto mais resultados positivos tiver esse profissional, mais pacientes ele terá. Então, o nosso objetivo, a nossa palavra guia durante todo o evento, toda a palestra, vai ser justamente a resultados. Então, como é que você tem o seu reconhecimento profissional? Logicamente, através dos sucessos obtidos através do seu tratamento. Esse tratamento, ao longo de diversas fases da evolução da patologia, vai atingir o seu objetivo principal, que seria a alta do seu paciente. Quanto mais resultados positivos você tiver, maior vai ser o seu reconhecimento profissional. Então, embora seja uma palestra gravada, eu vou dar um tempozinho para vocês responderem alguns questionamentos que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos dar um tempo, você responde o questionamento, e depois, se você quiser mandar essas respostas para mim, eu aceito. Então, a pergunta é, por onde começa um bom tratamento? Vou dar um tempinho para você se concentrar. Vou fazer novamente a pergunta, você pode anotar. Por onde começa um bom tratamento? Pronto. A sua resposta, com certeza, foi essa daqui, por uma excelente avaliação. Então, a avaliação é que vai fazer o norte, vai te nortear no teu tratamento para que você possa atingir o seu objetivo, certo? Então, assim, o objetivo dessa palestra é justamente melhorar a condição da sua prescrição terapêutica, já que todos nós concordamos que o bom tratamento ele começa por uma excelente avaliação. Então, com essa palestra, nós vamos tentar melhorar a sua conduta terapêutica, certo? Aqui é um pequeno aviso que essa é uma palestra polêmica. Pode ser que alguns não gostem, outros gostem, mas eu não faço polêmica. Eu sou a própria polêmica. Mas, no final, você vai ver que vai ter resultados positivos. Então, eu espero que a palestra não seja censurada aí pelo pessoal da organização. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar uma outra frase também, que ela vai nos acompanhar, que é essa. Toda técnica, então pense em uma técnica que você usa diariamente, que você tem grande respaldo. Toda técnica tem a sua evidência clínica. Agora, olha o complemento da frase. Desde que ela seja aplicada corretamente. O que é uma técnica aplicada corretamente? É aquela técnica que você usou e ela atingiu o seu objetivo. Então, se o teu paciente, por exemplo, estava com dor, você usou a técnica, desapareceu a dor dele. Agora, preste atenção, não teve recidiva. Então, essa técnica, realmente, ela tem uma evidência clínica, desde que ela seja aplicada corretamente. Então, outro norte que nós vamos ter na nossa palestra vai ser esse esclarecimento inicial. Então, vamos fazer aqui uma pesquisa que eu já fiz em diversos locais. Vamos supor que você tenha no mercado duas opções de fazer um curso. Um curso que versa sobre as técnicas fisioterápicas, quer seja ela terapia manual, terapia postural, liberação miofascial, ventosa, auriculoterapia, qualquer técnica que verse sobre as técnicas da fisioterapia. E, do outro lado, também sendo ofertado um curso de raciocínio clínico. Então, agora você tem a opção de fazer apenas um dos cursos. O curso que fala de técnicas avançadas da fisioterapia e o curso que fala sobre raciocínio clínico. Vou dar um tempo para você escolher. Pronto, fez a sua escolha, aqui vai estar o resultado.
99% das pessoas, dos alunos, dos profissionais, vão escolher a curso de técnicas fisioterápicas. Está correto? Está corretíssimo, porque nesse caso você está aumentando o seu arsenal terapêutico. Lógico, beleza? E apenas 1% vai fazer o curso de raciocínio clínico. Então, essa é a realidade. O raciocínio clínico, que é a base fundamental para que você possa usar suas técnicas fisioterápicas, ele está esquecido. E vamos provar como ele está esquecido no transcorrer da nossa palestra. Então, vem aí, o que é uma causa multifatorial? Pensa aí. O que é uma causa multifatorial? É a decorrência de quê? De uma combinação de fatores que concorrem para um resultado. Ou seja, se a gente colocar essa definição dentro de nossas patologias, muitas vezes uma patologia, e na maioria dos casos é assim, elas têm causas multifatoriais, ou seja, diversos fatores contribuem para que essa patologia seja ali, essa patologia esteja presente ali com você. Então, muitas vezes, uma dor, uma diminuição de amplitude do paciente, ou a combinação das duas, não é decorrente de apenas um fator, e sim de diversos fatores. Um grande exemplo é, por exemplo, você está querendo perder peso e você acha que você só correndo vai perder esse peso. Existem outros fatores, como a dieta, a parte de alimentação, a parte de suplementos. Então, vai ter que ser acompanhado pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo nutricionista, às vezes até pelo psicólogo, para evitar que você ataque a geladeira, né? É comum. Então, vocês estão vendo que emagrecer não é uma coisa unifatorial, e sim uma causa multifatorial. Então, as nossas patologias, eu trouxe duas aqui que são comuns nas nossas clínicas, no nosso consultório, por exemplo, uma lombalgia e uma tendinopatia. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, essas duas patologias têm causas multifatoriais. E nós abordamos como uma causa unifatorial. Se você pensar bem, é dessa maneira que a gente aborda. Poucas pessoas vão pensar na lombalgia multifatorial. Então, vem uma outra pergunta aqui. Como é que você está usando a técnica que você aprendeu? Como é que você usa? Lembrando aquela nossa frase que toda técnica tem a sua evidência clínica, desde que seja aplicada corretamente. Então, pensa agora, como é que eu estou usando a minha liberação miofascial? Como é que eu estou usando a minha ventosoterapia? Chega um paciente lá com lombalgia, eu vou aplicar a ventosa. Chega um paciente lá com lombalgia, eu vou aplicar o dry. Né? Penso assim, quando você faz um curso, por exemplo, de agulhamento a seco, assim que termina o curso, como é que você sai do curso? Com a agulha na mão. Você sai com a agulha na mão procurando alguma coisa para agulhar. O pobre do seu cachorro passa, abanando o rabo, você, agulha. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo, nós estamos aplicando a nossa técnica de uma maneira unifatorial. Nós queremos ser imediatistas, nós queremos que a nossa técnica dê o resultado esperado, quando, na maioria dos casos, as patologias têm causas multifatoriais. Então, uma outra coisa que me levou também a escolher esse tema foi, vocês devem acompanhar, diversas publicações nas redes sociais, fazendo o quê? Elas falando mal de determinadas técnicas. Eu acho que todos vocês já viram isso daí. Parece que para ter seguidores, basta você falar mal do colega, falar mal de outra técnica. Então, o que aconteceu? Eu comecei a analisar essas publicações nas redes sociais e vi que elas ultrapassaram o comportamento ético e começaram a usar um comportamento pejorativo em relação a técnicas, em relação a colegas, né? Totalmente fora do esquadro. E passei a acompanhar as diversas técnicas que elas falavam que não tinham resultados, não tinham evidência.
E aqui eu fiz uma pequena lista. Então, vim falar mal de RPG, vim falar mal de osteopatia, de DRAI, de quiro, do TIC, da terapia instrumental quiroprática, vocês vão ter palestra, de bandagem, né, que o colega Júlio vai falar, de ventosa, de liberação miofascial e de outras tantas, falando que essas técnicas não tinham evidência. E muitas vezes as pessoas que publicam isso nas redes sociais nem têm conhecimento da técnica. Então, muitas dessas técnicas que estão listadas aqui, eu já apliquei e tive bons resultados. Conheço colegas que fazem essas técnicas e têm bons resultados. Então, o auge dessas publicações foi uma bem interessante, né? Que a pessoa que publicou, ela começou a dar prêmios para as técnicas como se fosse um Oscar, aquele famoso Oscar do filme, né? Então, o Oscar da fisioterapia vai melhor efeitos especiais, combinações de tons da kinésio T. E o Oscar vai para melhor comédia. Phelps nadou mais rápido depois da ventosoterapia. Melhor roteiro original, liberar o fígado e ajudar na dor no ombro. Totalmente imbecil uma publicação dessa, né? O pessoal que faz osteopatia, que trabalha com fáscia, sabe que todos esses componentes viscerais, músculo-esqueléticos estão interligados. A fáscia hoje é uma roupa que você veste internamente, né? Nós temos aí o nervo vago que atravessa quase todo o corpo, fazendo essa junção músculo-esquelética com as vísceras. Então, quem tem a formação de osteopatia vai rir dessa publicação. Então, eu acredito que a pessoa que publicou isso, ela não tem nenhuma noção do que seja a fáscia, que seja a osteopatia visceral, essa interligação, certo? Corrigir melhor efeitos visuais, corrigir a diferença de membros com manipulação. Todos nós sabemos que quando existe, vamos dizer, uma compensação do corpo, ele vai fazer com que os músculos se contraiam e as peças ósseas vão mudar de posição para aquela adaptação. Existe um espasmo da musculatura. Então, é muito comum, quando você vai avaliar um paciente, você encontrar uma perna mais curta do que a outra. Ali é uma perna curta falsa, porque são as musculaturas, os músculos estão fazendo uma retração para que ele possa fazer uma compensação. Depois que você faz toda essa parte, você corrige, logicamente você vai ver o resultado através do exame inicial, que foi o exame da comparação dos membros. A outra é essa, né? A melhor curta-metragem, os efeitos dos raspadores para ganhar ADM. Todos nós sabemos que quando existe, né, um aumento de densidade do músculo, o que seria? Você tem uma camada de actina e uma camada de miosina no músculo. Quando essas camadas ficam interligadas, ficam muito próximas, esse músculo aumenta a sua densidade. Se esse músculo aumenta a sua densidade, logicamente, a flexibilidade do músculo vai ficar diminuída. E se essa flexibilidade do músculo fica diminuída, logicamente, eu vou ter uma diminuição da ADM. Então, logicamente, se eu faço uma técnica e consigo liberar, logicamente que eu vou ganhar a amplitude de movimento. E, para finalizar, melhor filme de ficção, o tratamento da microfisioterapia. Talvez ele não tenha o conhecimento do que seja microfisioterapia, né? Então, essas publicações, fazendo pejorativo de diversas técnicas, me levaram justamente a elaborar essa palestra que eu estou falando agora para vocês. Então, vamos tirar as conclusões do que foi mostrado até agora. Se nada serve para o tratamento, como eles estão falando, a pergunta é assim, o que é que nós podemos usar, então? Porque nada presta. Nada presta. Se você for fazer a listagem, nenhuma das técnicas que foram listadas tem evidência. Agora, vamos continuar. Se você tem uma disfunção multifatorial e você usa um recurso unifatorial, logicamente, você não vai ter resultados satisfatórios. Concorda? Se uma coisa é multifatorial e eu faço uma técnica unifatorial, logicamente, os meus resultados
não vão ser satisfatórios. Então, isso vai se tornar um ciclo vicioso, né? Não tem resultado satisfatório, então não serve para tratamento, o que é que a gente podemos usar? Então, fica um ciclo vicioso. Então, vem a pergunta final. Onde está o erro? Qual a solução, então, para que a nossa técnica passe a ter uma evidência clínica? Então, vamos voltar àquela pergunta. Por onde começa um bom tratamento? Pela avaliação. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, e você vai refletir, é essa. Você está avaliando corretamente? Quanto tempo você leva para fazer a sua avaliação? De que maneira você avalia o seu paciente? Então, pensando nisso, eu vou dar algumas informações para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar vocês no dia a dia em relação à parte de avaliação. Então, tudo que eu falei até agora foi para que a gente se fundamentasse no tema da nossa palestra, que seria justamente o raciocínio clínico, certo? Então, qual seria, então, a solução para que a gente pudesse melhorar a nossa avaliação? Porque eu sei que todos fazem a avaliação, mas a solução seria você treinar o seu raciocínio clínico. Porque a partir do momento que você treina o seu raciocínio clínico, você vai ter um diagnóstico mais preciso. Tendo esse diagnóstico mais preciso, a sua conduta terapêutica, com certeza, vai ter mais eficácia e você vai ser um profissional reconhecido. Então, o que é raciocínio clínico? É a ciência e a arte do diagnóstico. Bota isso na cabeça. Raciocínio clínico é a ciência e arte do diagnóstico. Então, a partir de agora, nós vamos dar algumas dicas para vocês em relação à avaliação. Primeira coisa que nós devemos fazer. Eu vou fazer com esse meu paciente uma avaliação do tipo analítica ou vou realizar uma avaliação do tipo global? Analítico ou global? Então, para isso, nós precisamos saber o que é uma avaliação analítica, baseado na queixa principal. Toda avaliação, ela tem um início, um ponto de partida, que seria justamente a queixa principal. Então, o que é uma avaliação analítica? Façam aí o conceito de vocês, para ver se coincide aqui. Vão participando. Embora seja gravado, eu quero essa integração entre o palestrante e os ouvintes. Então, uma avaliação analítica é quando é avaliado somente a área da queixa principal. Então, você detém todo o seu sistema avaliatório em cima somente da área da queixa principal. Ou seja, se o meu paciente chegou com dor no ombro, a minha região de avaliação será somente o ombro. Então, é um tipo de avaliação que ela é muito, vamos dizer assim, muito mostrada no currículo da faculdade, né? A gente se deter somente a área da queixa principal. Então, essa seria a avaliação analítica. Já a avaliação global, eu sei que assim que eu falei essa palavra avaliação global, todos vocês pensaram o que é uma avaliação global? É avaliar o paciente como um todo. Essa definição é antiga. Essa definição é do meu tempo de faculdade, quando eu era acadêmico, no século passado, certo? Então, vamos fazer uma definição mais moderna do que é avaliação global, sempre lembrando da queixa principal, porque é o ponto de partida. Então, nós temos o que é uma avaliação global? É quando é realizada uma interligação entre duas zonas, a zona da queixa principal e a zona correlata. Ou seja, agora eu tenho duas áreas para que eu possa investigar: queixa principal e zona correlata. Aí você pergunta, o que é uma zona correlata? O que seria uma zona correlata? É isso. É uma zona que tem uma ligação com a queixa principal. Seria como se fossem duas cidades ligadas por uma estrada.
Então, eu tenho uma queixa principal e tenho uma zona correlata. Então, elas estão interligadas por uma estrada. E essa estrada que liga a zona correlata até a queixa principal, eu posso pegar 3 caminhos. O caminho por via neural, que nós temos aí os nervos periféricos, via biomecânica, que seria a via estrutural do sistema músculo-esquelético, das cadeias articulares, das cadeias musculares, e tem uma via embriológica, que seria a ligação da queixa principal com o sistema visceral. Então, essa zona correlata, que é uma zona que tem uma ligação com a queixa principal, ela pode ser transitada de 3 maneiras. Eu posso sair da queixa principal e ir para a zona correlata por via neural. Eu posso sair da queixa principal e ir para a zona correlata por via biomecânica, ou posso ir da queixa principal por via embriológica. Tem 3 estradas. Posso ir pelas 3 tranquilamente. Lembra? Multifatorial. Então, eu posso ter a combinação estrutural e neural. Posso ter a combinação neural e visceral. Então, cabe você justamente definir por qual via você vai transitar. Então, isso seria uma avaliação global. É uma avaliação que requer uma maior complexidade, um maior conhecimento. Quando você sai da queixa principal, você já comprou a sua passagem lá para a zona correlata e já deve saber para onde você vai se dirigir. Seria um mapeamento, um GPS, para que você possa procurar a causa do teu paciente. Tudo bem? Então, nós temos uma avaliação, nossos 2 primeiros conceitos seriam uma avaliação analítica, onde eu me detenho somente à área da queixa principal, e uma avaliação global, onde eu tenho queixa principal e zona correlata, indo por via neural, via embriológica ou via estrutural. Tranquilo? Espero que tenham fixado esse conceito. Agora, qual a maior queixa do nosso paciente? Nosso paciente chega no nosso serviço, na nossa clínica, no nosso consultório com dor. A dor vai ser a maior queixa do paciente. Essa dor vai ser importante também para definir o meu tipo de avaliação? Com certeza vai ser. Então, eu tenho que classificar quando é que eu chamo aquela dor de consequência e quando eu chamo aquela dor de causa. Também é importante para que ela possa definir o tipo de avaliação que eu vou realizar. Então, vamos lá, vamos conceituar. O que seria a dor quando você classifica ela como consequência? Vai lá, tá? Pensa um pouquinho aí para responder. O que seria uma dor quando eu classifico ela como consequência? Já deu para você fazer o conceito? Vamos lá. Quando a causa não está no local da queixa principal. Repetindo, nós temos que definir da dor a causa, nós temos que tratar a causa e não a sua consequência. Porque se você trata a consequência e não trata a causa, a dor vai recidivar, vai voltar. Então, dor-consequência quando a causa não está no local da queixa principal. Aí eu vou fazer uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer para você, certo? É uma pergunta rápida e você tem que responder no momento que você estiver inspirando ou expirando. Então, logicamente, é uma resposta rápida. Não pode ter apneia para você responder. Então, eu faço a pergunta e quando eu terminar a pergunta, em que movimento respiratório você tiver, você vai ter que responder. Então, vamos lá. Dor-consequência. Quando a causa, olha em vermelho, não está no local da queixa principal. Olha a pergunta em ex. Aonde está a causa? Responda. Respondeu? Exatamente. A causa está na zona correlata. Se a causa não está na queixa principal,
pela ciência da lógica, ela está na zona correlata. Segunda pergunta, se a causa está na zona correlata, logicamente, que tipo de avaliação eu devo fazer? Responde. Global, que é aquela que eu preciso sair da queixa principal e ir para a zona correlata. Então, se você entendeu o que é uma dor de consequência, a dor de causa fica fácil. É quando a causa está no próprio local da queixa principal. A causa está ali. Então, eu faço uma avaliação do tipo analítica, onde eu não preciso sair daquele local. Tudo bem? Então, definimos o que é dor, causa, o que é dor, consequência, o que é avaliação analítica, o que é avaliação global. Então, agora vamos para uma pergunta para relacionar os tipos de avaliação com dor. Presta bem atenção e eu quero novamente que você responda de imediato, certo? Responda de imediato. A dor vai estar sempre no local da queixa principal? Responda sim ou não. Acredito que você tenha respondido não. Com certeza. A resposta correta é sim. A dor, ela vai estar sempre no local da queixa principal. Senão, não seria queixa principal. O que é que nem sempre vai estar no local da queixa principal? A causa. Beleza? Então, entendemos primeiramente esse alicerce. Vamos para a segunda parte. Então, vai lá. Como é que você classifica uma dor de origem estrutural? Vamos supor que o seu paciente chegou com a dor no ombro. Agora nós estamos falando de estruturas anatômicas. Como é que você classifica essa dor? Você deve estar pensando, a dor é uma tendinite, é uma bursite. Correto? Pelo menos você tem alguma coisa já de pensamento na cabeça. Tranquilo? Então, vai lá. Como eu classifico uma dor de origem estrutural? Chegou com a dor no ombro. Olha só. Essa dor no ombro, dentro da parte estrutural, essa parte de cima que vocês estão vendo aqui, ela pode ser uma dor articular, ela pode ser uma dor muscular e ela pode ser uma dor neural. Então, o que vocês estão vendo? Eu tenho causas diferentes. Se eu tenho causas diferentes, eu vou ter procedimentos diferentes. Por uma dor articular, por uma dor muscular ou por uma dor neural lá na articulação do ombro. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, nós já vimos, é global ou analítico. Depois eu tenho que ver qual é a estrutura que está comprometida na queixa principal, que é o meu ponto de partida. É uma estrutura articular, é uma estrutura muscular ou é uma estrutura neural? E aqui embaixo eu coloquei as outras causas que eu não vou falar nesse meeting. Vai ser no meeting 2, certo? Que seriam as dores também no ombro de origem visceral, de origem craniana e de origem psicobiológica. Então, uma mesma dor apresentada pelo paciente, eu tenho seis situações. Nessa nossa abordagem, nós vamos nos deter apenas com essas 3 aqui, que são as mais comuns. Então, vamos lá. Como você avalia a dor articular? Nós aprendemos. É uma dor analítica ou é uma dor global? É uma dor de origem analítica ou uma dor de origem global? Geralmente, a dor analítica está relacionada com processos traumáticos. E a global, ela tem uma frasezinha que geralmente o paciente usa para que você possa acender a luz da globalidade. Ela vai dizer, a dor apareceu do nada, a dor apareceu de repente. Dor nenhuma aparece do nada, nem aparece de repente. Ela tem uma causa, só que essa causa está oculta lá na zona correlata. Beleza. Vai lá. Situações. É decorrente de uma hipomobilidade ou de uma hipermobilidade? Tem esse também. Está vendo como a avaliação é uma coisa complexa? Eu estou com dor no ombro. Beleza. Já defini que é analítico.
Mas você está doendo esse ombro. A dor, tem dor nesse ombro. Por hipo ou por hipermobilidade? Que vão ter condutas diferentes. Ah, a dor é por hipomobilidade. Vai lá, me mostra a terapêutica. O paciente tem uma dor local, articular, por hipomobilidade. Qual seria a sua conduta terapêutica? Vai lá. Exatamente. Eu vou fazer mobilização articular. Aquela articulação precisa de movimento. Aquela articulação precisa de movimento. Nesse caso, você pode escolher a técnica que você tem afinidade, que você tem formação, que você tem prática. Pode ser a osteopatia, pode ser o Mulligan, pode ser o Meixa, pode ser a Quiro, a terapia manual, contanto que você resolva o problema da causa da dor do teu paciente. Agora, olha como muda. A dor que eu estou sentindo no ombro é por hipermobilidade. Mudou completamente a configuração. E tudo isso você tem que coletar durante a avaliação. Então, me fala, se a dor do teu paciente, a dor articular local, avaliação analítica, é por hipermobilidade, então o que acontece? Qual é a minha conduta terapêutica agora? Completamente diferente, ó. Eu vou trabalhar com estabilização articular. Eu vou ter que estabilizar essa articulação, porque esse movimento em excesso que ele está fazendo é que está levando a dor. Então, aí eu vou estabilizar quem? A escápula, que é o estabilizador do complexo articular do ombro, é a escápula. Agora, ainda tem um porém. Antes de você estabilizar a escápula, você tem que estabilizar o centro, que é o core. Então, não começa fazendo a estabilização direta da escápula. Você vai começar a reforçar o centro, o core, aí a estabilização central, para só depois você desenvolver estabilização, força, mobilidade lá na articulação do ombro. Então, concluindo essa primeira etapa, nós temos esse quadro. Se eu tenho uma hipomobilidade, eu mobilizo, terapia manual, por uma mesma dor no ombro, analítica. Se eu tenho uma hipermobilidade, eu vou ter que estabilizar. Eu vou ter que fazer estabilização articular. Então, esse é o tratamento correto. Se você faz isso, o que é que dá? Complete a frase. Pode completar a frase. Se eu cruzar isso daí, vai dar o quê? Exatamente o que você pensou. Então, está vendo a importância que tem a avaliação. Agora, a dor do meu paciente é uma lombalgia. E na minha avaliação, eu determinei que ela é global. Então, já muda completamente a avaliação. Olha só, eu tenho uma zona agora de hipermobilidade. Essa zona de hipermobilidade é o local da dor. É o local da dor do meu paciente. E eu tenho uma zona de hipomobilidade, que nesse caso aqui é o local da causa. Mas o nosso erro vai aonde? Nós vamos sinalizar com as nossas técnicas, aí não vai dar resultado, foi o que eu falei anteriormente, nós vamos fazer as nossas técnicas no local da dor. Mas o local da dor é a zona de hiper. Ela está se movimentando mais porque existe uma zona que está restrita. Então, ela aumentou o trabalho. Aí entra o quê? Como componente avaliatório, como ferramenta avaliatória. Existe uma teoria que ela é muito usada quem trabalha com treinamento funcional. Mas você pode pegar o conhecimento de treinamento funcional e juntar com o conhecimento de osteopatia avaliatória. Se chama teoria da articulação por articulação. É bem interessante esse conhecimento. Michael Boller fala o seguinte, que o nosso corpo é formado por um bloco em cima de outro de articulações. As articulações ficam em blocos. E cada articulação tem uma função primária básica, uma necessidade básica primária. Então, nosso tornozelo precisa de estabilidade e mobilidade? Sim, mas a necessidade primária dele seria justamente a mobilidade. Mas vamos levar o que nos interessa aqui.
olha o quadril, dá uma olhada no quadril. Quadril que eu estou falando aqui seria a articulação coxo-femoral. Então, o quadril, a articulação coxo-femoral, precisa de mobilidade. E a lombar precisa de estabilidade. Então, o que é que ele fala? Quando uma dessas articulações perde a sua necessidade básica, ela vai comprometer a outra. Então, o que é que acontece? O meu quadril precisa de mobilidade. Então, o simples fato de eu levantar a minha perna para fazer uma flexão do quadril, eu preciso que a mobilidade do quadril esteja normal. Então, o que é que vai acontecer? Olha que quadro interessante. Se eu tenho uma alteração do quadril, se eu tenho uma disfunção de mobilidade do quadril, meu quadril não está se movimentando adequadamente, eu vou jogar esse movimento que o quadril não consegue para a lombar. Então, a lombar vai ficar sobrecarregada. Ela vai fazer movimentos a mais do que ela suporta. E, nesse caso, o seu paciente vai chegar com que queixa principal? Ele vai chegar para você e vai falando assim, ó, pela abordagem da articulação por articulação, doutora, eu estou com uma disfunção de mobilidade no meu quadril que sobrecarregou a minha coluna, perdendo a estabilidade. Seria interessante se o paciente chegasse já com esse diagnóstico para você. O que ele vai fazer? Ele vai chegar para você dizendo que ele está com dor na lombar. Então, a sua concentração, na maioria dos casos, vai se deter aqui, na região lombar. Quando, na realidade, o problema está no quadril, na disfunção do quadril. E aí tem testes que você deve fazer para avaliar justamente essa mobilidade do quadril. Então, nesse caso, se você se deter a tratar a queixa principal, que é a dor na coluna lombar, com qualquer técnica que você use, você não vai ter resultados. Você faz um agulhamento, parou a dor, mas vai voltar, porque a disfunção está aqui. Fez um lombar roll, deu o thrust, né, que é o orgasmo do osteopata. Quando dá um thrust, é um verdadeiro orgasmo. Vai voltar. Você faz uma ventosa, vai voltar, porque você está tratando uma consequência e não uma dor. Aí a sua técnica começa a fazer estatística de não ter evidência. Então, sempre digo isso nas palestras, no curso. Toda técnica presta. Quem não presta é você que está usando a técnica de maneira errada. Tá certo? Não fique com raiva de mim, não. Até o final da palestra, a raiva passa. Entendido? A teoria da articulação por articulação. Então, nós vimos aí como é interessante a avaliação da articulação. É articular, é global, é analítico? É analítico. Analítico, por hiper ou por hipomobilidade? Técnicas diferentes. É global? É global? Geralmente o local da dor é o local de hipermobilidade. Eu tenho que procurar o local de hipo para poder tratar. Logicamente, você está me perguntando, e o local de hipo eu não trato? Trata, mas tem que tratar primeiro o local da hipomobilidade. Agora vamos, a dor é de origem muscular. Todos vocês já devem ter achado, quando o paciente tem uma dor de origem muscular, o velho e conhecido ponto gatilho. Eu falei agora em ponto gatilho, você deve ter levado a mão ao seu trapézio. Ah, meu trapézio, como dói, né? Todo mundo já encontrou um trapézio aí, um ponto gatilho. Beleza. O que é que você faz quando tem um ponto gatilho? Pensa aí. Estou escutando vocês falar. Ah, eu uso Jones, eu uso Dry, eu uso Ventosa, eu uso liberação miofascial. Tranquilo. E eu pergunto, você conhece o ponto gatilho? Ou ele teve um ponto gatilho e você já chega com a sua técnica? Você já classificou o ponto gatilho? Você conhece a classificação do ponto gatilho? Pensa bem. Conhece? Parabéns. Não conhece? Vamos conhecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de tratar o ponto gatilho é classificar. É um ponto gatilho primário ou é um ponto gatilho secundário? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. O que é um ponto gatilho? É uma reação de defesa do músculo. É um sinal de proteção, um espasmo do músculo. O que foi que fez com que esse ponto gatilho aparecesse?
um estiramento. Eu estirei o músculo e ele, como resposta, eu estirei o músculo e ele, como resposta, se contraiu. Ele ficou se protegendo. Beleza. Então, esse ponto gatilho é primário ou secundário? Vou definir. O que seria o ponto gatilho primário? É aquele músculo que foi estirado por um traumatismo. Vamos imaginar. Prática agora. Certo? Todo mundo coloca o pé em inversão, como você estivesse fazendo o mecanismo do entorse. Vai lá, coloca o pé em inversão. Beleza. Os seus fibulares foram estirados no momento do entorse. Então, foi o que aconteceu. Os fibulares foram estirados e eles se retraíram para fazer um sistema de defesa. E daí formaram um ponto gatilho. Ou seja, aquele ponto gatilho só se formou porque eu tive um trauma. Que trauma foi esse? Justamente o entorse. Se eu tratar esse ponto gatilho, com certeza ele não vai voltar. Certo? Porque ele foi decorrente de um mecanismo traumático. Volta se você torcer de novo. Então, esse é o ponto gatilho primário. O que é o ponto gatilho secundário ou postural? É o ponto gatilho, certo? É o ponto gatilho que tem decorrente de uma alteração postural. Ou seja, aquele músculo ele está sendo puxado por alguém e ele está se retraindo. Então, acredito que esse é o ponto gatilho que a gente mais encontra nas nossas avaliações. E você trata ele como primário. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, piriforme, ponto gatilho do piriforme. Então, o que acontece? Eu estou com um ponto gatilho do piriforme, que muitas vezes pode estar comprimindo o nervo ciático. E aí o paciente tem aquela dor no glúteo, descendo para a posterior da coxa, mais ou menos até o joelho. Eu vou lá e desativo. E ele volta. Então, a minha técnica não está tendo resultado. Não está tendo resultado porque eu estou pensando que aquele ponto gatilho é primário, quando, na realidade, ele é secundário. Então, anotem aí 3 itens. Vou dar um tempo para você pegar a caneta. 3 itens que você deve sempre fazer quando você encontra o ponto gatilho secundário. Primeiro item, determinar a função muscular do músculo do ponto gatilho. Determinar a função muscular do músculo do ponto gatilho. Item 2, eu pergunto para vocês, quem pode estar puxando o piriforme? Aí você raciocina. O piriforme é rotador externo do quadril. Então, quem deve estar puxando ele? Os rotadores internos. Então, o item 2 do nosso estudo avaliatório do ponto gatilho é o seguinte: determinar o antagonista, determinar o músculo antagonista do músculo do ponto gatilho. No nosso exemplo aqui do piriforme, seriam os rotadores internos. Então, o que é que é... item 3. Item 3 é o mais importante. O item 3 está relacionado diretamente com o raciocínio clínico. Item 3. Fatores que influenciam o antagonista. Fatores que influenciam o antagonista. Então, toda vida que eu tiver um ponto gatilho secundário, eu tenho que determinar a função do músculo do ponto gatilho, eu tenho que determinar o antagonista, e o mais importante é o item 3, determinar os fatores que influenciam. Então, rapidamente, o meu piriforme lá atrás está sendo estirado. Para não ser estirado, ele entra numa contração excêntrica, e essa contração aumenta o volume do músculo. E isso pode comprimir o nervo ciático. Aí você vai. Quem está influenciando, quem está puxando? Os rotadores internos. Aí você vai para o item 3,
Que fatores podem estar influenciando os rotadores internos? Simples. Pode ser o pé, pode ser o ilíaco, pode ser o joelho. Você vai ter que determinar. Vamos lá. Se você ficar em pé agora, fica em pé, e você pisar com a parte interna do pé, ou seja, o seu arco longitudinal interno desabou com a queda do navicular, o seu quadril roda internamente. Então, esse quadril rodando internamente, ele está sendo influenciado pelo pé, pela queda do arco longitudinal interno, pela queda do navicular. Com isso, a força de rotação interna aumentou. E a força de rotação interna aumentando, ela estira o piriforme. E o piriforme se retrai em excentricidade, comprime o ciático. Então, se você utilizar técnicas a nível de ciático, se você usar técnicas a nível lá do ciático, a nível do ponto gatilho, com certeza você não vai resolver o problema, porque ali você está diante de uma consequência e não de uma causa. Então, está vendo como é importante o raciocínio clínico para você determinar. Corrigir o arco plantar, corrigir a rotação interna do quadril, relaxei o meu piriforme, o meu agulhamento, a minha ventosa vai dar resultado? Com certeza vai dar resultado. Mas com toda certeza, porque você resolveu o problema da causa, né? Você usa também, a nível muscular, alongamentos. Geralmente, você tem alongamento passivo ou ativo. Faça sempre a opção pelo alongamento ativo. Alongamento ativo é aquele que a gente usa com o nome de manter e relaxar, porque você preserva a fisiologia do músculo, né? Fortalecimento, concêntrico ou excêntrico? Geralmente, a gente usa o concêntrico. Em algumas situações, o excêntrico vai ser primordial. Em algumas situações, o excêntrico vai ser primordial. Principalmente quando você trabalha com estabilização articular pós-lesão. Usa o excêntrico. Os músculos da coluna, os músculos posturais, devem sempre trabalhar de maneira excêntrica. E finalizando aqui, nós temos o neural, né? A dor de origem neural. Essa é interessantíssima. Eu sempre falo assim, você que trabalha com paciente trauma-ortopédico, você tem obrigação de conhecer a parte neural. Ou seja, você tem obrigação de conhecer a parte que trabalha da neurodinâmica, chamada também de mobilização neural. Então, vamos lá. Você tem aqui uma classificação bem interessante. A dor neural de origem clássica e a dor neural de sensibilização. Essa é pouco conhecida. Então, a dor de origem clássica, nós temos duas dores básicas, que seria a cervicobraquialgia e a lombociatalgia. A cervicobraquialgia e a lombociatalgia são clássicas, que o paciente demonstra, ele faz o trajeto. Está doendo no meu pescoço, está descendo para o meu braço. Está doendo na minha coluna, está descendo para a minha perna. Geralmente são comprometimentos de raiz nervosa lá em cima. Vem na imagem, vem na ressonância. A força do paciente, os reflexos estão diminuídos. Então, é fácil de você determinar a dor de origem neural clássica. Aí vem o grande desafio. O que é uma dor de sensibilização neural? É uma dor que ocorre no trajeto do nervo. Então, você tem o trajeto do nervo, e nesse trajeto ele sofre um processo inflamatório. E muitas vezes esse processo inflamatório pode ser confundido com a dor de origem ortopédica. Então, olha o que a literatura fala, que 33% das dores de origem ortopédica, elas têm comprometimento neural. E se a gente for olhar, uma coisa que o nervo inflamado não gosta é quando você alonga. Porque quando você alonga aquele território, você alonga também a estrutura neural. E faz com que o vaso diminua o seu calibre. E aí aumenta muito mais a inflamação a nível do nervo. Certo? 97% não sai no exame de imagem. E elas são chamadas dores de origem mascaradas. Por quê? Porque ela vem para você com o diagnóstico ortopédico. E você vai pensar que o problema é ortopédico. Por isso, nós temos que incluir também na nossa avaliação
o tratamento chamado teste de tensão neural adversa, justamente para tirar essas dores mascaradas aqui, certo? Então, vamos só mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Ó. O paciente chegou com dor no ombro. Primeiro diagnóstico vem bursite e tendinite. Existe um nervo aí chamado nervo supraescapular, que ele é responsável por 70% da sensibilidade do ombro. Ou seja, se ele estiver inflamado, ele vai dar dor no ombro. E você vai passar com esse diagnóstico percebido, pensando que é uma bursite ou uma tendinite, né? Dor na lateral do cotovelo. Primeira coisa que vem, epicondilite. Quem passa aí? Nervo radial. E ele é inflamado da mesma maneira que as estruturas tendíneas são, pela fricção, pela repetição de movimento, ele inflama. Lá no processo estiloide do rádio, de Quervain, o nervo radial sensitivo passa aí também. Então, você teria aí uma tenossinovite de Quervain, não tendinha, mas, no caso, neurogênica. Você tem uma dor no quadril, o primeiro diagnóstico vem bursite. Aí você tem os nervos glúteos, que pode estar inflamando e está dando essa dor aqui a nível do glúteo médio, ou na parte lateral da coxa, que seria o nervo cutâneo lateral da coxa. O paciente joga basquete, chegou com dor no tendão patelar. Vai lá, de imediato, tendinite patelar. O nervo safeno faz a sensibilização do tendão. Então, do mesmo jeito que o tendão inflamou por uma repetição de movimento, o nervo também pode inflamar por uma repetição de movimento, certo? O paciente chegou com dor na planta do pé, fascite plantar, aí você tem um nervo tibial, que pode inflamar também. Então, nós estamos vendo que as patologias neurais, elas são muitas vezes confundidas com patologias ortopédicas. Então, a gente tem que diferenciar, que o tratamento é completamente diferente, né? Então, todas essas dores são chamadas dores mascaradas. Elas vêm para a sua festa, vêm para o seu consultório, fantasiada de dor de origem ortopédica, certo? Então, o que acontece? Vamos aqui. Isso. Vamos encerrar agora a nossa palestra. Tem um tempo ainda aí? Só para encerrar. Uns casos para a gente resolver. Como é importante a gente fazer aí a nossa raciocínio clínico. É rapidinho. Então, vamos lá. Todo mundo vai participar. O paciente apresenta dor na região plantar, principalmente ao deambular. Qual o diagnóstico? Fascite plantar. Você deve ter colocado isso. Como você trata? Liberação miofascial. Está correto? Tá. Está correto? Tá. Ou não? Que visão eu estou tendo? Estou tendo uma visão antes da palestra. Primeira coisa que eu tenho que classificar. Essa fascite plantar é miofascial, é articular ou é neural? Lembra? Eu posso ter 3 estruturas que podem estar envolvidas na mesma patologia. Então, vamos tratar. Se for miofascial, eu tenho inflamação da fáscia plantar. Eu tenho inflamação da fáscia plantar. Depois que eu tirar toda a inflamação, vamos pensar aqui, ó. Você deve ter feito esse esquema. Eu vou fazer a liberação miofascial, mas o meu paciente continua doendo. Então, se ele continua com dor, é porque você foi pelo caminho errado. Vamos fazer o caminho da globalidade. Olha só o que acontece. Nós sabemos que a fáscia plantar ela faz parte de uma cadeia miofascial posterior. É como se fosse uma roupa que eu tivesse vestido. E o que acontece? Se eu tiver uma retração lá em cima, dessa cadeia, vai puxar a face aqui embaixo. Então, o que acontece? Se eu fizer a liberação miofascial, eu não vou trabalhar toda essa cadeia. Então, aqui uma sugestão de avaliação global. Ó. Cadeias musculares, uma sugestão, fazer o RPG associado com a mobilização neural, porque muitas vezes você não consegue evoluir numa técnica postural, não é porque o músculo está encurtado, não é porque o nervo está sem flexibilidade e ele segura. Depois que eu fizer o caminho da globalidade, com certeza a minha liberação miofascial ela vai ter resultados, certo? Se for articular, lembra do arco plantar? O navicular, ele cai e atrita com a face plantar. Ele fica atritando com a face plantar. Então, o navicular veio lá de cima, caiu
um entorse, algum tipo de traumatismo, e fica atritando. Vamos lá, pessoal da osteopatia vai pensar assim, eu vou fazer a manipulação local e posso até colocar uma kinésio tape com a âncula voltada justamente para o tibial posterior, que é quem segura o navicular. Mas meu paciente, assim que eu tiro a bandagem, começa a sentir dor. Eu coloco a bandagem, ele melhora. Então, ele está dependendo da bandagem. Tem alguma coisa errada. Não é com a bandagem, é com você. Vamos ver o caminho analítico. Ó. Fizemos o caminho analítico, vamos ver o global. Se eu tiver um ilíaco e anterioridade, ó, o meu pé vai ficar pronado. E o meu pé ficando pronado, eu induzo que o navicular desça. Então, o navicular desceu, não de maneira primária, mas de maneira secundária. Então, eu tenho que cuidar primeiro da cadeia lesional, para depois fazer a manipulação, que vai dar resultado, a manipulação local, e usar o meu kinésio tape. Então, vocês estão vendo que quando eu associo a globalidade, eu posso usar as minhas técnicas do tratamento de maneira analítica. Então, eu tenho causas multifatoriais e não unifatorial. Vamos lá, é neural. Se é neural, é pela sensibilização do nervo plantar. O nervo plantar está inflamado. Você pensou, eu vou fazer mobilização neural para o nervo tibial. É o lógico, certo? É o lógico, de maneira analítica. Mas eu faço mobilização neural e o meu paciente, ele retorna com a dor. Olha, o caminho global. Do mesmo jeito que existe uma cadeia muscular, miofascial, existe uma cadeia neural. Então, o que é que acontece? Nós temos lá o nervo isquiático, que ele se bifurca em dois, tibial e fibular. Então, você tem que partir lá de onde veio o nervo tibial. Então, você tem que ver as raízes nervosas, as interfaces do ciático, e olha que interessante, o músculo poplíteo. Olha o poplíteo aqui, ó. O poplíteo, ele pode comprimir tanto o tibial quanto o fibular. É aquele paciente que fala para você, depois que eu fiz a cirurgia de LCA, comecei a sentir uma dormência, ou na planta do pé, ou no dorso do pé. Então, isso aí é um ponto de compressão a nível do nervo tibial ou fibular. Então, olha que quando você amplia a sua visão, quando você amplia o seu raciocínio clínico, quando você abre o leque de possibilidades da dor, da queixa principal do seu paciente, você favorece muito mais a sua conduta terapêutica, né? Então, novamente, qual é a solução para que você seja um terapeuta, um fisioterapeuta com resultados e reconhecimento? Chama-se raciocínio clínico, né? Que é a ciência e arte do diagnóstico, certo? Então, eu espero que tenha contribuído para abrir um pouquinho, né, a cabeça de vocês em relação à importância que tem o raciocínio clínico em relação à prática terapêutica sua. Então, novamente, queria parabenizar a comissão organizadora, né, por fazer esse evento, aumentar a nossa imunidade através do conhecimento, agradecer a participação de vocês. E aí são as minhas duas paixões, né? A música, tá? E o meu velho querido Tyler, né? Meu dogzinho aqui, ó. Sempre presente, grande amigo. Aqui eu estou estudando, ele está aqui perto também. E aqui seria o Instagram, né? Isidro_Marques. Então, muito obrigado. Espero que todas estejam bem, que a gente possa um dia fazer um trabalho presencial com todos vocês. Muito obrigado.